Você precisa conhecer agora a nova plataforma progressista OM Play, Outro Mundo em Debate. Vem conhecer, entra na plataforma, você vai encontrar cursos com os principais pensadores da história do mundo. Foucault, Freud, Lenin, muito mais com os professores renomados. Vem fazer parte dessa iniciativa, conheça a OM Play. E a outra notícia maravilhosa do dia foi a eleição de um candidato muçulmano, progressista, anti-Trump, né? Se autodenomina socialista, para prefeito de Nova York. Coloca a matéria aí, ó. E olha só como é que ele chegou lá. Mapas mostram que jovens, pobres e negros levaram Mandani à vitória. Prefeito eleito de Nova York prometeu conversar com Trump, mas sobre custo de vida. Matéria do Azen, aqui na Fora, o candidato socialista Zoran Mandani elegeu-se prefeito de Nova York com pouco mais de 50% dos votos, derrotando uma dinastia política local que apelou de última hora ao discurso de extrema-direita Andrew Cuomo, filho de Mário Cuomo, que governou o estado de Nova York de 83 a 94, chegou a sugerir que Mandani, que é muçulmano, aplaudiria os ataques terroristas do 11 de setembro. Olha como eles jogam sujo, com o objetivo de atrair eleitores do terceiro candidato na disputa, o republicano Curtis Sliwa. Conseguiu, mas foi insuficiente por causa do comparecimento recorde, mais de 2 milhões de votos, praticamente o dobro da eleição anterior. Mapas com os resultados eleitorais mostram que Mandani venceu Cuomo por 30 pontos nos distritos onde vivem os eleitores mais jovens, por 29 pontos nos distritos onde as pessoas utilizam transporte público, por 26 e 20 pontos, respectivamente, nos distritos com maioria de negros e hispânicos. Foi uma vitória com margem inesperada de 9 pontos, com os bilionários despejando dinheiro na campanha de Cuomo para evitar a derrota do establishment democrata. Cuomo, ele próprio, ex-governador do estado de Nova York por 10 anos, venceu nos distritos com mais eleitores brancos de alta renda. Né? Esse cara, esse Mandani, ele é um herdeiro, né? Ele, na verdade, é o primeiro de uma geração formada pelo Bernie Sanders, que se chamam democratas, socialistas democráticos da América. É uma dissidência, digamos assim, um braço do Partido Republicano, o Partido Democrata, que se auto-intitula socialista sob a liderança do Bernie, né? Então, ele, Ocasio-Cortez, né? Tem várias pessoas, políticos jovens, que se inserem nessa tendência, porque já houve várias pesquisas mostrando que os jovens americanos se identificam muito com o socialismo, se identificam muito com esse socialismo democrático aí do Bernie Sanders, e o Zoran Mandani é o primeiro político dessa tendência do Partido Democrata a chegar ao poder e na principal cidade dos Estados Unidos, né? Muito grande essa vitória. Achei maravilhoso ver o Spike Lee comemorando nas redes sociais. Coloca aí o post do Spike Lee, cineasta Spike Lee, que botou justamente o título do seu filme, acho que é o filme mais famoso até hoje, né? Seu primeiro filme, o filme mais famoso, Faça a Coisa Certa, e ele botou como se fosse slogan de campanha do Mandani, do The Right Thing, faça a coisa certa. Olha os dois aí, tá? Maravilhosa vitória. Eu acho assim, tem muita gente que fala, não existe socialista nos Estados Unidos, isso aí é social-democrata e não sei o quê. Olha só, gente, na história dos Estados Unidos, o socialismo só não existe porque foi combatido a ferro e fogo. Mas o socialismo nos Estados Unidos é antiquíssimo, sabiam? É muito antigo, né? Quando tem aquelas primeiras migrações dos italianos para as fábricas dos Estados Unidos no início do século XX, aquelas pessoas eram anarquistas e socialistas. E foram muitas delas presas e mortas. Fizeram muitas greves. Né? A história de Sacco e Vanzetti, que foram para a Câmara Elétrica.
Vocês conhecem a história de Sacco e Vanzetti? Então, socialistas, o Mark Twain, autor americano, socialista fabiano, né? Socialista cristão, como eles se definiu naquela época. E aí depois quando veio o macartismo, por que veio o macartismo? Porque estava cheio de comunistas nos Estados Unidos naquele momento. O comunismo só não vicejou nos Estados Unidos porque foi reprimido à bala. Ninguém podia ser comunista, ninguém podia se dizer socialista, mas agora está podendo. Agora está podendo, e essa história desse cara eleito em Nova York vai render no futuro, viu? Vai render no futuro. Eu vou colocar aqui um vídeo que ele soltou agora há pouco, comemorando a vitória, agradecendo, só para vocês verem quem é a figura. Coloca aí, Gui. Good morning, New York City, and thank you. Last night we made history, and today we begin the work of making a new administration. Welcome to the transition. This is the period over the next few months where we build a city hall that delivers on the promises of our campaign, to make New York City affordable and to make government accountable to the people it serves. As we prepare to govern, we'll start announcing the leaders who will help implement our agenda. People like deputy mayors who oversee entire areas of government and the commissioners who carry out the critical work of city agencies. These appointments will be driven by excellence, integrity, and a hunger to solve old problems with new solutions. Talking to organizers on the front lines of the fight to improve our city, government veterans with proven track records, policy experts from around the country and the world, and working people who know better than anyone what our neighborhoods deserve. And this will be a period, like the campaign we ran and the city hall to come, defined by transparency. Because New Yorkers deserve a government they can trust. On January 1st, I will be your mayor. New Year's Day, and a new era for this city. Oh, and one more thing. Remember how I told you a few months ago to stop sending us money? You can start again. This transition requires staff, research, and an infrastructure that can meet this moment. And it will be made possible by the people who built and believe in this movement. So I hope you'll make a donation at transition2025.com. Now let's get to work. Olha só, figura, né? Interessantíssima. É tão bom ver os progressistas, não vou chamar ele de esquerda, mas lá nos Estados Unidos, né? Lá nos Estados Unidos pode-se dizer que ele é de esquerda. Tem 34 anos. Nasceu em Uganda, né? É filho, gente, da Mira Nair. Cineasta Mira Nair é mãe dele. Olha, abriu-se uma coisa muito bonita aí nos Estados Unidos, viu? A rosa se abriu aí nos Estados Unidos. Tomara que viceje. Tomara que viceje.